Olá, pessoal! Vamos para mais um Direito por Meio do Cinema. E hoje o tema é polêmico, né? Relembrando vocês aí que nesta playlist de vídeos aqui, a gente debate algumas temáticas jurídicas por meio de filmes, séries, vídeos do YouTube. A gente vai trazendo aqui algumas temáticas interessantes para vocês. E os filmes e séries do dia que eu escolhi, na verdade, é um documentário, que é o Democracia em Vertigem, documentário que traz a questão do impeachment, né, da presidente Dilma, e uma série que traz sobre a Lava Jato, traz as questões pertinentes sobre a Lava Jato, a Operação Lava Jato, que é O Mecanismo, ambas da Netflix. Então, é um documentário, uma série que eu recomendo demais para vocês. Só para fins de situar, sem dar muito spoiler, que vocês vão assistir depois. Olha só, Democracia em Vertigem é um documentário sobre o processo de impeachment da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que foi considerado como um dos reflexos da polarização política e da ascensão da extrema-direita para o poder. O filme conta com imagens internas exclusivas dos bastidores dos sindicatos metalúrgicos do ABC e do Palácio da Alvorada, enquanto ocorria a votação para a queda de Dilma. Até voltar aqui para vocês verem a foto, né, que mostra a polarização que ocorreu lá em Brasília e se estende até hoje, né, podemos dizer assim. E o Mecanismo é uma série... Não, eu particularmente gostei bastante. Trata o Marco Ruffo, que é um delegado aposentado da Polícia Federal, obcecado pelo caso que está investigando. Quando menos espera, ele e sua aprendiz, Verena Cardone, já estão mergulhados em uma das maiores investigações de desvio e lavagem de dinheiro da história do Brasil. A proporção é tamanha que o rumo das investigações muda completamente a vida de todos os envolvidos. E no Mecanismo, embora eles utilizem nomes fictícios, né, aparece lá o Lula, a Dilma, o Sérgio Moro. É bem interessante essa série aí. E para falar disso tudo, eu quero bater um papo com vocês sobre os três poderes, né? Porque todos esses debates estão pertinentes aí aos três poderes. E por que eu estou falando poder entre aspas? Poderes entre aspas aí no título. Porque quando eu falo poderes, eu estou me referindo aqui ao executivo, legislativo e judiciário. Mas, na verdade, eles são órgãos de poder. Porque o poder é um elemento uno, indivisível, indelegável. É um elemento do Estado, de formação do Estado, de constituição do Estado. Então não existem poderes. Existe, né, no caso, o poder. E aí, trazendo esse debate de poderes, na verdade a gente está falando de órgãos do Estado que vão exercer o poder que é do Estado, o poder que é um só. Então não tem uma divisão de poderes. Até trazendo aqui uma questão histórica, Aristóteles já tinha identificado as três funções, a função executiva, legislativa e judiciária. Ele já tinha identificado essas três funções, só que era na mesma pessoa. Montesquieu ficou famoso, né, porque fez a obra lá da divisão dos poderes em três pessoas diferentes. Mas não foi Montesquieu que identificou as três funções. Já se tinha noção dessas três funções. Bom, Montesquieu entendeu que tinha que ocorrer uma separação. E atualmente a gente fala no sistema de freios e contrapesos, que deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Hoje em dia a gente pode falar do sistema de freios e contrapesos de modo que cada um tem a sua função típica, mas um interfere também controlando, né, estando de olho na função do outro. Então, hoje em dia, a gente não pode falar que são funções estanques e completamente separadas. Não. Há uma interseção, tá? Há uma interseção. E aqui, só para vocês terem ideia, está no âmbito federal, aqui o Congresso Nacional, né? Aqui o
Executivo, né, onde a presidência da República fica, e aqui o STF, que é a cúpula do Judiciário. E só a título de curiosidade, essa bacia aqui para cima, ou seja, que está aberta a receber os anseios da população, é a Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados ela representa o povo. Já o Senado Federal, que representa o Pacto Federativo, né, as unidades da federação, a bacia é para baixo, para ter uma maior estabilidade e não estar tão volátil aos anseios populares. Trocando o nosso slide aqui, temos lá no artigo 2º, que é inclusive cláusula pétrea, né? Olha só. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E na proposta de Brasília, a Praça dos Três Poderes, né, forma um triângulo equilátero. Voltar aqui no desenho. Então aqui, ó, seria um triângulo equilátero. Para quê? Para mostrar que os poderes estão equidistantes e de modo que enquanto um trabalha, ele consiga ver os outros dois trabalhando para fiscalizar. Enquanto um trabalha, ele consegue ver os outros dois. Enquanto um trabalha, ele consegue ver os outros dois. Poético, né? Poético. Trouxe essa tabela aqui da obra do professor Pedro Lenza, que traz as funções típicas e atípicas de cada um dos poderes, entre aspas. O legislativo, típica, legislar, e a fiscalização, né, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do executivo. Muita gente esquece dessa função típica aqui de fiscalização. O executivo, a prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos da administração, lembrando que aqui o executivo é uma chefia una, né? Ou seja, é a mesma pessoa, o presidente, que vai ser o chefe de Estado e o chefe de governo. É diferente lá do Reino Unido, por exemplo, que vai ter o rei e vai ter o primeiro-ministro. Aqui não. Aqui o chefe de Estado e chefe de governo é a mesma pessoa. E o judiciário, com a função de julgar. Mas o que eu quero destacar é essa função atípica. Atípica, ou seja, que é um órgão de poder fazendo o que é típico do outro. Então as funções atípicas nada mais são do que fazer de forma atípica, né, aquilo que é típico do outro. Então o legislativo, por exemplo, ele tem a sua operacionalidade interna, que é típico do executivo, e ele julga o presidente da República. Então, quando a gente pega lá o impeachment da presidente Dilma, por exemplo, quem julgou foi o legislativo. Foi o legislativo. Teve a admissibilidade na Câmara dos Deputados e depois no Senado houve o julgamento. Então, o julgamento não foi feito pelo Judiciário, foi feito pelo Legislativo. Ah, Wasma, onde está isso? Na Constituição. As funções atípicas são trazidas pela Constituição. O Executivo tem natureza legislativa também. Olha o exemplo aqui, medida provisória. Né? Medida provisória é um exemplo. E tem natureza jurisdicional também, com processo administrativo. Judiciário. O Judiciário pode fazer leis. Aqui até colocou questão de regimento interno, mas a gente pode mencionar até o controle de constitucionalidade, que ele está interferindo na produção de leis, está declarando, por exemplo, uma lei nula, inconstitucional, isso é uma repercussão no legislativo. E a natureza executiva, a operacionalidade interna também. E uma observação sobre a nossa democracia, né? Só aqui é a nossa observação final para este tópico. Eu quero lembrar, gente, que a nossa democracia, a gente sempre lembra da representativa. Nossa democracia é representativa? Também, tá? Porque a nossa democracia também é direta. Nossa democracia, ela é chamada de semidireta ou participativa. É um sistema híbrido. Porque, olha só, de fato a gente elege nossos representantes para que eles possam agir em nosso nome, em nome do poder público, né, em nome do interesse público. Ok, mas a gente também tem instrumentos de democracia direta. Exemplos:
plebiscito, que é uma consulta prévia, né? Lembra do Cebolinha falando prévio, né? É uma consulta prévia. O referendo, que é uma consulta posterior, e a iniciativa popular. Iniciativa popular, que é a própria população propondo um projeto de lei, que vai ter o trâmite lá no Congresso Nacional. Então, isso são instrumentos de democracia direta, é uma participação direta do povo. Mas a regra, obviamente, né, aquilo que predomina é a democracia representativa, porque infelizmente não dá para a população brasileira fazer um grupão de WhatsApp ou uma enquete no Instagram e tomar as decisões do país. Não dá. A gente tem que ter os representantes que são eleitos democraticamente. Pessoal, então ficamos por aqui neste encontro, né? Debatemos aí um pouco sobre temáticas da série O Mecanismo e do documentário Democracia em Vertigem. Deixo como dicas para vocês assistirem esses dois filmes aí, beleza? Um abraço e até mais!